de dízimos e ofertas. Vocês estão bem? Pai do Senhor, amém? Deixa eu ver se está com fome ou se está cheio da presença de Deus. A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Você que está em casa pode também contribuir através do QR Code que vai aparecer na tela para você. Nós vamos a 2 Coríntios, capítulo 8, versos 7 e 8. Está escrito assim: mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em todo o amor por vocês, esperamos que também nessa graça manifestem abundância. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros. Deixa eu contextualizar para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. O capítulo 8, 9, Paulo está escrevendo aos Coríntios falando sobre contribuição financeira mesmo. No início do capítulo 8, ele está falando da igreja de Macedônia, sobre o exemplo da igreja de Macedônia. Eles estavam precisando de recursos financeiros para assistir a igreja em Jerusalém, estava passando por muitas dificuldades. E a igreja de Macedônia, que era pobre, não tinham muitas condições, eles abençoaram além do que podiam. Então, do versículo 1 ao 5, ele está falando desse exemplo. Obviamente, Paulo não cita isso à toa. Ele está citando como, assim como os macedônios fizeram, eu espero que vocês, coríntios, que têm melhor condições, façam também. Então, ele está contextualizando aqui. No verso 7, ele diz assim: mas em tudo vocês manifestam abundância. Vocês manifestam abundância na fé, na palavra, no conhecimento, no amor por nós. Vocês em tudo sempre se sobressaem. Eu espero que também na graça de contribuir, vocês façam da mesma maneira. Imagina que Paulo está falando para nós hoje, Igreja Batista Lagoinha de Volta Redonda: olha, eu tenho visto vocês, em tudo vocês estão manifestando abundância. Vocês manifestam abundância na fé, eu tenho visto vocês. Olha como que o culto foi, cheio de fervor, cheio da presença do Espírito Santo. Eu vejo na atitude de vocês que vocês manifestam a fé. Na palavra, vocês mantêm a Bíblia aberta, confere se o pastor está pregando, tira a dúvida com o pastor. Já vi algumas pessoas tirando dúvida com o pastor depois do culto. Vocês são bereanos mesmo. Segue versículo a versículo, vê se aquilo está sendo aplicado de maneira fiel às Escrituras. Vocês têm manifestado abundância na palavra, conhecimento, têm estudado na IBD, vocês estão tirando nota 10. Essa estratégia, se podemos dizer assim, que Paulo usa, muitas vezes nós usamos no dia a dia. Ele elogia os coríntios, assim como nós poderíamos estar elogiando vocês aqui. Nós estamos vendo o trabalho de vocês, ali recebendo o pessoal, na consolidação, dentro dos GCs, nas casas, como vocês estão indo muito bem, Igreja Batista Lagoinha de Volta Redonda. E aí, como vocês manifestam em tudo, eu espero que na próxima coisa que eu vou colocar para vocês, que eu vou pedir para vocês, vocês também façam essa manifestação dessa abundância. Então ele usa uma estratégia, muitas vezes que a gente usa até sem perceber. Olha, cara, como que você é bom, como você é legal. Aí você faz um pedido, né? Então ele está usando essa estratégia de comunicação. Só que aí vem uma coisa interessante. No versículo 8 ele diz assim: não digo isso como forma de mandamento. Eu não quero aqui de maneira nenhuma obrigar vocês a fazerem isso, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros. Que outros? Os macedônios. Macedônios não tinham condições de fazer, fizeram além. E outra, eles pediram para fazer. Então, eu vou comparar o amor de vocês através da atitude de vocês. Porque eu penso muitas vezes que na nossa cabeça nós temos um senso de que nós somos melhores do que realmente nós somos. É muito mais fácil para nós a gente, às vezes, até exagerar um pouco as nossas qualidades boas, mas as nossas falhas
e as nossas faltas, nós somos muito bons em justificar. Já reparou isso? Ah, mas você fez isso. Eu fiz isso porque... justificativa. Então eu tenho uma justificativa porque eu tenho uma falha e uma falta. Mas por que isso revela uma coisa importante? Porque Paulo está dizendo que não é sobre uma teoria, aquilo que você acha, é sobre uma realidade de fazer em ação e atitude. Certa vez eu estava dando carona para uma pessoa e a gente parou num sinal. E tinha um cara vendendo, não sei se era bala, doce. Essa pessoa falou assim: nossa, como que eu tenho pena desse cara? Já era um cara um pouco mais de idade, né? Aí eu falei assim: vai lá e oferta na vida dele. Aí, isso passou um dia, passou 2 dias, tive a oportunidade de dar carona de novo, a gente encontrar no sinal o mesmo cara, vai lá e oferta na vida dele. E a pessoa não fez. Ou seja, tinha uma pena, mas não teve uma atitude de amor. Então Paulo está dizendo aqui que o que revela se a gente ama de verdade é as atitudes e não o senso que a gente tem dentro da nossa cabeça. Dentro da nossa cabeça a gente consegue justificar isso, tudo. Eu fiz isso porque você fez aquilo. E aí as minhas qualidades estão sempre afloradas, mas os meus defeitos, as minhas falhas, eu sempre tenho justificativa para eles. Então, é o que exatamente João vai dizer. Não amemos somente de palavra, mas também com atitudes. Paulo está cobrando uma atitude dos coríntios. Como? Comparando quem não tinha condições de dar. Ele está literalmente chamando eles à responsabilidade. Porque é muito mais fácil, meus irmãos, a gente dizer: ah, eu amo a obra do Senhor. Tá, e qual é a atitude que demonstra que você ama o Senhor? Paulo está falando aqui, ó, vocês superabundam, né? Vocês têm a excelência em tudo, na fé, na palavra, mas está faltando uma coisa: na contribuição. Como que eu vou superabundar e demonstrar um amor? Na atitude de contribuir. Ah, mas Max, eu não contribuo porque... lembra que nós somos muito bons em dar justificativa? E às vezes algumas justificativas são muito boas, de verdade. Talvez você esteja desempregado, talvez a conta do mês não fechou, o salário está aqui, tem conta para pagar, não deu, está tudo bem. Algumas justificativas são realmente plausíveis, mas algumas são desculpas. Será que as contas não fecharam porque você simplesmente gastou com coisas supérfluas que não devia e não separou o que era do Senhor? Aí a gente vai para a justificativa: não contribuo porque... Então, o seu amor pela obra do Senhor é um amor em teoria ou ele é de atitude? Uma reflexão para nós. Assim como Paulo estava fazendo essa reflexão para os coríntios. Porque em tudo na vida, meus irmãos, nós vamos ter a possibilidade de aplicar a teoria e a prática. Nós nos achamos melhores do que somos. Dentro do seu relacionamento, sempre vai haver uma justificativa para suas falhas e suas faltas. Dentro da igreja, nos relacionamentos com os irmãos e na contribuição. Será que essas são justificativas plausíveis ou nós que não estamos realmente nos dedicando em amar em atitude a obra do Senhor? Se dissemos que amamos, como nós temos amado? Como que nós temos amado? E Paulo reforça, não digo isso como forma de mandamento, mas para mostrar se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Uma forma de amar a obra do Senhor não é tendo uma simpatia pela obra do Senhor. Porque assim, a exemplo dessa pessoa que eu dei carona, olhar, a gente sente pena, a gente tem que trocar pena por compaixão. Ofertar, ajudar. Porque senão a gente justifica como sendo uma pessoa boa. Não, eu sinto pena, eu sinto dó, olha como eu gosto daqui, isso é só simpatia, gente. A gente não deve demonstrar simpatia, mas amor pela obra do Senhor. E é trabalhando, contribuindo. Às vezes separando, o que é de fato contribuir? Você está gastando tempo para trabalhar. A maior parte de nós troca o nosso tempo por trabalho. Parte desse tempo, nós estamos contribuindo para a obra do Senhor. Não é dinheiro. Então muitas vezes não dá para você servir aqui. Você serve ao Senhor através da sua contribuição. Porque tempo é... Vamos ver se você sabe. Tempo é... Não, tempo é vida.
do momento que nós chegamos aqui até agora, nós perdemos um pouquinho de vida, aqui nessa terra pelo menos. Nós trocamos por dinheiro. O fato de eu contribuir, eu estou fazendo aquilo que é digno diante do Senhor, dizendo, eu amo a tua obra. E a pergunta é, será que você ama essa obra? Será que você ama a obra do Senhor? Só há um jeito de saber, demonstrando em atitude. Nós temos a oportunidade de fazer isso agora, contribuindo. Aqui está o QR Code, você pode fazer isso, abrindo o aplicativo do seu banco e apontando para cá. Vai passar entre vocês também as salvas. E você pode pegar a sua cédula, colocar no envelope. Tem algumas cadeiras que tem aí atrás também. E você em casa pode fazer apontando o QR Code direto para o QR Code que está aí na sua tela. Que nós possamos ser assim em todas as áreas da vida. No trabalho, na dedicação com a sua esposa, com seus filhos. Não é a teoria que você tem na cabeça que demonstra que você ama, mas a atitude que você faz no dia a dia. Que possamos ser assim também em relação à obra do Senhor.